Iniciada em março de 2005, a pesquisa do LEAD, com recursos da FAPERGS e CNPq, discute a importância dos periódicos científicos e de sua eficácia gráfica e editorial para a divulgação da ciência. O projeto problematiza os elementos comuns aos meios científicos impressos e eletrônicos e retrata as especificidades de cada suporte. O periódico científico ele existe desde o século XVII, mas a gente vai encontrar ali nos anos 60, pós-guerra, uma explosão maior desse tipo de discurso por meio de periódicos. É a forma que tu tem de ir ascendendo dentro da carreira acadêmica, então é fundamental publicar. Os professores, principalmente os professores vinculados à pós-graduação, eles têm que ter essas publicações sistemáticas. Então, na verdade, tu está lidando com um material bastante precioso para as pessoas e que reflete diretamente no resultado da avaliação do trabalho dela. Com o andar da pesquisa, com o andamento da pesquisa e o fato desse grupo de pesquisa se envolver também em toda a implementação do sistema eletrônico de editoração de revistas aqui na universidade e também com toda a colaboração financeira que nós tivemos, o apoio financeiro da FAPERGS e do CNPq, nós conseguimos montar um conjunto de, ter um mínimo de computadores no laboratório e que a gente pretende, então, fazer cursos de extensão que possam auxiliar os editores não apenas em usar um sistema, porque os sistemas eles mudam. O que é importante é a gente entender todo esse processo de edição científica, que é um processo bastante singular, é um grupo que produz para seus pares, como a gente chama, são pesquisadores que vão publicar para pesquisadores, então é um nicho bem fechado, num certo sentido. A Em Questão é uma publicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, dirigida a pesquisadores, professores, profissionais e estudantes das áreas de informação e comunicação. A publicação objetiva divulgar estudos e resultados de pesquisas nos campos da informação e comunicação e áreas afins, além de apresentar dossiês temáticos, reunindo a contribuição de especialistas nos respectivos campos. Desde 2007, a revista circula em formato eletrônico, limitando as edições impressas somente para troca entre universidades. E a gente acabou, então, nesse processo todo de estudos e pesquisas dos periódicos, aplicando a maior parte teórica na feitura da Em Questão. Ou seja, hoje a Em Questão ela está num suporte eletrônico nas plataformas mais avançadas, que é esse sistema CER na versão 2. O que esse sistema ajuda para o editor, Ele tem a capacidade de centralizar atividades que até então eram bastante dispersas no meio impresso. Por exemplo, nós recebíamos os artigos em cópias de papel, nós teríamos que designar, antigamente até pelo correio, nós tínhamos que mandar esses textos para os avaliadores, imagina, mandar pelo correio, isso até bem pouco tempo, isso é questão de poucos anos atrás, tudo era feito pelo correio, tinha que, enfim, fazer toda a impressão desse material. E agora, pelo sistema eletrônico, nós temos um programa que organiza tudo, desde a submissão do artigo, então, ou seja, o autor se cadastra, coloca uma série de descritores que vão localizar esse texto, enfim, dentro daquele conjunto de documentos eletrônicos, e o próprio autor também vai ter o controle por meio de senha, da sua senha, do seu cadastro, de todo o percurso que aquele artigo vai fazer. Processo de feitura da próxima revista, ou seja, 2007-1. Nós já temos as chamadas das revistas e os artigos que estão chegando. Então, por exemplo, esses artigos aqui estão todos submetidos à avaliação, eles, a partir de um determinado momento, eles vão ser distribuídos para os avaliadores. Como é que se faz essa distribuição? A gente apaga o nome do autor, então é uma avaliação que se chama cega,
e é encaminhado para os especialistas, que tanto podem ser do conselho editorial da revista, que é um corpo de 24 professores doutores de universidades brasileiras e internacionais, especializados em uma gama grande de áreas, né, dentro da área da comunicação e da informação, e também para os chamados consultores ad hoc, que seriam os consultores externos ao conselho fixo, mas que daqui a um pouco são especialistas especificamente em um tema de um artigo, enfim, que foi submetido. É importante dizer também que a revista, cada artigo desses aqui submetido vai passar por 2 leituras. Caso um parecerista aprove e o outro reprove a publicação, nós vamos precisar ainda de um terceiro para desempatar esse processo. Como gerente desse sistema, eu tenho uma série de opções que vão me permitir, então, configurar, por exemplo, essa revista, né, dando toda a descrição dela, a política de avaliação, elementos esses que vão ficar disponíveis para os leitores aqui, nessa parte de política editorial, submissão. E, além disso, eu vou ter condições de gerenciar também o processo editorial. Então, eu posso assumir várias funções. Como editora dessas revistas aqui, por exemplo, eu vou poder, então, permitir, né, administrar essa revista e permitir que a gente supervisione todo esse processo editorial eletronicamente. Então, vocês vejam aqui, ó, hoje eu tenho submissões, hoje eu tenho em avaliação 14 artigos. Esses artigos, eles passam, né, eles ficam todos registrados aqui nesse sistema. Eu tenho como acompanhar se ele foi já para julgamento pelos pares, se ele não foi, se ele foi concluído, e isso para cada etapa, né? Então eu posso fazer isso tanto para receber como para mandar para um parecerista, voltar, mando para outro parecerista, volta, para depois começar a parte de layout também, e cada uma dessas etapas funcionar por dentro desse sistema. Uma palavra-chave nessa questão dos periódicos é visibilidade. Quando a gente fala em visibilidade, normalmente a gente pensa na imagem, né, no quanto ela é bonita ou não. Só que é um outro critério que está aparecendo nessa questão da internet, essa visibilidade associada a ser visível para máquinas também, porque afinal são essas máquinas que vão permitir, por exemplo, que eu entre aqui num conteúdo e busque aqui uma palavra, né, comunicação. Então nós tivemos problemas, por exemplo, muito grandes com tios e acento. Tio e acento, por exemplo, a acentuação diferenciada das línguas são um problema para busca na máquina, né? Então aqui, ó, no momento que eu tenho um portal, eu busco nesse conjunto. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Ó, não achou nada aqui. Esse portal ele recém está em funcionamento. Então não basta estar. Além de estar, tu tem que cadastrar junto aos agregadores de conteúdo, aos portais, para que tu possa também ser visto. O que acontece geralmente nas comissões é que elas sequer às vezes têm mais do que uma pessoa para fazer tudo, né? Então, se não tem uma secretária para fazer toda essa intermediação entre autores, entre recebimento de textos, por isso esse sistema também ele é bastante eficaz, porque ele centraliza as atividades. Então, a partir de um suporte eu tenho mais ou menos um controle de tudo que está acontecendo, porque eu tenho que falar com muitas pessoas, eu tenho que responder muitos e-mails, eu tenho que informar muita gente. Quanto mais qualificada a revista, provavelmente maior a demanda de retorno que eu vou ter que dar. Dando notas aos periódicos. Esses periódicos, então, eles são classificados em A, B ou C, e depende também nessa avaliação o nível de circulação, então local, nacional, internacional. Então tu pode ser local A, local B, sendo que tu vai progredindo, digamos, do local para o nacional e do nacional para o internacional. Então normalmente essas revistas que estão na Cielo, elas já têm um qualis elevado. Não interessa só publicar, interessa
onde publicar. Então, o sistema Qualis, ele não tem um critério unificado, a gente vai ver aqui, ó, critérios das áreas. Vamos ver aqui, este aqui não apareceu. Então, cada área tem critérios próprios, estabelece quais são os valores para ela, né, em termos de qualificação dos periódicos, e isso é feito sistematicamente. Então, um periódico, ele não basta ele ser bom uma vez, né, ele tem que ser bom de tanto em tanto, porque essa avaliação ela é feita e o periódico ele tem que manter essa continuidade, então, em termos de qualificação. O Cielo é uma iniciativa da FAPESP, da Birene, do CNPq. Aqui a gente está dentro do site Cielo Brasil. É uma biblioteca eletrônica online e das revistas que compõem o corpus da nossa pesquisa, 3 estão na Biblioteca Cielo. Estar na Biblioteca Cielo hoje é estar no top em termos de publicação científica, porque ela, em termos de visibilidade, é o que se tem, porque a gente tem uma coisa bem importante, que hoje são estatísticas de quanto um documento é citado, né? Então, tu ter um documento citado várias vezes significa que o que tu produziu tem relevância. Toda essa plataforma eletrônica, ao contrário de antigamente, né, em que nós só tínhamos esses sistemas impressos, ela facilitou muito. Então, assim, hoje a gente já não pode atrasar tanto uma revista. E a pontualidade, a periodicidade é um dos quesitos de avaliação muito importantes para a conceituação da revista, no sentido de ela ser qualificada. Na verdade, a tecnologia acaba imprimindo na ciência, que tem o seu tempo de revisão, o seu tempo de reflexão, e antes disso tudo, o seu tempo de criação, ela acaba imprimindo uma outra velocidade, uma velocidade mais, enfim, né, bem mais significativa ao pensamento científico. E isso se reflete na feitura das revistas. A gente aprendeu muito ao longo da pesquisa, né? Nós conseguimos não apenas aprender, levantar resultados, mas também participar de iniciativas como essa do Portal dos Periódicos, fazer todo esse movimento para a implementação do SER aqui junto à universidade, que são coisas que, quando nós iniciamos a pesquisa, não tínhamos a pretensão, nós íamos avaliar os periódicos em papel e era isso que a gente ia fazer, né? Então foram desdobramentos ao longo do processo, são coisas muito desafiadoras, no sentido é interessante aprender a fazer, se preocupar com coisas novas e que efetivamente vão permitir dar um retorno para a universidade, né? No sentido de reunir as informações e que são coisas bem da área da comunicação.